Agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Nós vamos dar continuidade a João capítulo 1, versículo 11 a 19. E vamos aqui para o nosso versículo 11. Começa assim: Ele veio para os seus. Quem é esse ele? Quando a Bíblia diz ele veio para os seus, é uma referência ao próprio Cristo, ao Messias, a Jesus. Então, Jesus Cristo veio para os seus, ou seja, Deus, o Pai, enviou Jesus Cristo para os seus. Esse quem agora, então Jesus Cristo, ele veio aonde? Ele veio para o mundo. Ele estava com Deus e ele veio para o mundo onde nós estamos. Mas ele veio para quem? Ele veio para os seus. E quem seriam os seus? São judeus. Ou seja, Jesus Cristo, Deus, ele enviou Jesus Cristo para os seus. Ou seja, Jesus Cristo é um noivo. É como se fosse um noivo. A Bíblia dá a entender que ela explica Jesus Cristo como sendo noivo. E a noiva é o povo judeu. Só muda que a noiva rejeitou o noivo, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio para os seus, ou seja, veio para os judeus. Mas o que aconteceu? E os seus, olha aqui, tá aqui na Bíblia, tá bem aqui. E os seus não o receberam. Ou seja, os judeus não receberam Jesus Cristo, não aceitaram Jesus Cristo, não o amaram, não receberam ele, mas o rejeitaram. E o que aconteceu depois? Versículo 12. Mas todos quanto o receberam, então todos aqueles que o receberam, que receberam Jesus Cristo, que entregaram, ou seja, que abriram seu coração para que Jesus Cristo viesse, fizesse morada dentro deles, somos daqui para que eu venha receber Cristo, receber o próprio Deus dentro de mim, fazendo morada dentro de mim através do Espírito Santo. É necessário que eu remova do meu coração, remova do meu interior tudo aquilo que não presta. Remova os ídolos, o orgulho, remova imoralidades, remova as más amizades, né, que vão me afastar de Deus e comece a me aproximar daquilo que é saudável, que vai me fortalecer espiritualmente. Então é assim que funciona. É assim que funciona o caminho de Deus. É assim que funciona, desse jeito. Então, mas a todos quanto o receberem, a eles deu o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Então era isso que Deus queria para os judeus. Deus enviou Jesus Cristo para que, através da fé deles em Jesus, eles se tornassem filhos de Deus, mas eles rejeitaram Jesus. E o que aconteceu? A salvação veio para os gentios, ou seja, para os não judeus. E o que aconteceu? O que tem acontecido hoje, nos dias de hoje? Vamos ser sinceros. A maioria das pessoas tem rejeitado Jesus. Hoje, os não-judeus também estão rejeitando Jesus Cristo. Então, o que tem acontecido? Um pequeno grupo de pessoas verdadeiramente tem crido em Jesus, realmente tem se entregado a Jesus, verdadeiramente fugido do pecado. É isso que nós devemos fazer. Mas um grupo pequeno. Mas essas pessoas que realmente amarem Jesus Cristo, Deus vai dar para elas poder de se tornarem filhos de Deus, recebendo o próprio Deus dentro de si. Então, aqueles que creem em meu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, não nasceram do sangue e da vontade da carne. O que significa isso? Jesus, em determinado momento, ele diz assim: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito de Deus é Espírito. Então vão ter aquelas pessoas. Toda pessoa, quando vem ao mundo, quando nasce, ela é nascida da carne, ou seja, ela se encaixa aqui, ó, na vontade, nasceram do sangue e da vontade da carne. Então, toda pessoa que, quando vem ao mundo, ela nasceu, ela está exatamente nesse local, ou seja, ela é nascida da carne, né? Aos quais não nasceram da carne e nem não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, tá? Mas de Deus. Isso aqui é uma referência ao batismo com o Espírito Santo. É o novo nascimento, é quando a pessoa nasce de Deus, ou seja, nasceu da vontade de Deus, nasceu do próprio Deus. É o novo nascimento. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito de Deus é Espírito. Versículo
14. Versículo 14. E a palavra se fez carne, né? A palavra nós vimos na aula passada que a palavra no estudo passado, a palavra é Jesus Cristo e a palavra se fez carne. Ou seja, Jesus Cristo, ele veio para a Terra e ele veio como ele habitou aqui onde nós estamos no planeta Terra, esse lugar cheio de pecado, maldade, malícia. Jesus Cristo habitou nesse lugar, mas ele habitou no caso, em carne e osso como nós. Ou seja, ele não veio em forma, digamos, divina, com corpo celestial, não. Ele veio em carne e osso. Exatamente como eu aqui, ó. De carne e osso. Foi assim que Jesus Cristo veio e habitou entre nós. E o que aconteceu? E nós contemplamos a sua glória. Nós estávamos aqui naquela época, contemplamos a glória de Jesus Cristo. Vimos aqueles que estavam aqui quando Jesus veio, viram os milagres, as curas, as libertações, viram Jesus Cristo falando como nenhum outro homem uma vez na história falou. Ou seja, quando Jesus Cristo falava, multidões paravam para escutar, porque nele habitava o poder de Deus. Era o próprio Deus, em sua plenitude, falando através de Jesus Cristo. Algo que nós só veremos novamente no reino dele, de novo. Nós vermos o próprio Filho de Deus no seu trono. Cheio de graça e verdade. Era assim que as pessoas que estavam aqui, quando Jesus Cristo veio, o viram. João deu testemunho dele e clamou dizendo: Este é aquele de quem eu falei. O que vem após mim existe antes de mim. Olha, vamos lá, vamos com calma aqui, que é um pouco. Muita gente não entende de primeira. O que vem após mim. Quem é o que veio após João Batista? Jesus Cristo, né? Você lembra que foi o próprio João Batista que batizou Jesus. Então, o que vem após mim, que é Jesus, existia antes de mim. O que ele quis dizer? Jesus sempre existiu lá na aula passada, no estudo passado, no último, se vocês voltarem, lá em Gênesis diz assim, que Deus ele criou todas as coisas. No princípio, Deus criou. Deus criou isso, criou aquilo no princípio. Ou seja, a Bíblia também diz mais na frente que Deus ele criou todas as coisas através de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é esse princípio. Jesus é o princípio de todas as coisas. Tudo foi criado através de Jesus Cristo. Aí talvez muitos aqui se perguntem, então como é que os homens ficaram mal se tudo veio através dele? O orgulho. O orgulho levou os anjos a caírem e se afastarem dos caminhos, né, daquilo que era agradável aos olhos de Deus. E a mesma coisa com os seres humanos. Seres humanos, o orgulho levou as pessoas à queda. Né? O que foi que levou mesmo Adão e Eva a caírem, a queda? Porque eles queriam se tornar iguais a Deus. Ou seja, o orgulho derrubou Adão e Eva. O orgulho é terrível. E o que Jesus diz? Que nós temos que ser como criancinhas. Ou seja, Jesus quer que nós venhamos nos humilhar, sermos como crianças, ou seja, desprovidas de orgulho, nos humilharmos. Quando eu me humilho diante das pessoas, diante do meu próximo, diante de Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou impedindo com que o orgulho que existe dentro de mim venha tomar conta de mim. E depois do orgulho, o que veio após o orgulho de Adão e Eva? Veio a queda, o pecado. O orgulho, o que veio... A Bíblia fala que Satanás, o coração dele era como... Satanás, a queda dele foi por causa do orgulho. Ele queria se tornar igual a Deus. Igual, semelhante a Deus. E o que aconteceu? Ele caiu, foi orgulho. A Bíblia deixa claro que foi orgulho. Ou seja, o orgulho levou Satanás a pecar contra Deus. Ele foi expulso. O orgulho é um perigo. E como é que se faz para vencer o orgulho? Se humilhando diante de Deus e diante das pessoas. Buscando a Deus, se humilhando diante dele. Buscando fazer a vontade de Deus. Se entregando por completo a ele e não permitindo que o dinheiro se torne o teu Deus. Mas a tua esperança tem que estar em Jesus e não no dinheiro. Nada dessas coisas. Versículo 16. E de sua plenitude, todos nós recebemos a graça sobre graça. Ou seja, nós só podemos receber graça
mediante Jesus. Fora dele não existe. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. Mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a lei... E a Bíblia está falando que a lei... Você se lembra dos 10 mandamentos? Eles veio por quê? Vieram através de Moisés. Mas a graça... Ou seja, a lei veio através de Moisés. Mas Moisés não podia batizar ninguém com o Espírito Santo. Ele não tem esse poder, porque ele não é o Cristo, o Messias. Mas através de Jesus Cristo veio a graça, ou seja, Jesus nos batiza com o Espírito Santo. Graças a isso nós podemos vencer o pecado. Sem o Espírito Santo é impossível. Você vira um saco de pancadas de Satanás. Por isso que existe uma importância muito grande de você buscar o Espírito Santo com todas as suas forças, toda a sua vontade, para que você venha ser revestido pelo poder do alto. Então você tem que desejar ser batizado com o Espírito Santo. E aí você ganha as batalhas, porque ele vai lhe dar vitória. Nenhum homem viu a Deus, tá? Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. Então ninguém nunca viu Deus e nem vai ver, no caso, pelo menos enquanto nós estivermos aqui, fisicamente na Terra. Nenhum homem até o momento nunca viu Deus. Mas o que ele diz a respeito do Filho unigênito Jesus Cristo? Que este que está no seio do Pai, no caso Jesus Cristo, ele está no seio do Pai. Ele o declarou, ou seja, ele nos fez conhecer quem é Deus. Então Jesus Cristo é o único que conhece o Pai, que é Deus, e Jesus Cristo é quem nos fez conhecer e nos faz conhecer de fato quem é Deus. Ou seja, eu quero conhecer Deus. Deus ele olha e fala aqui, ó, está aqui o meu filho Jesus Cristo. Olha para ele, ouve ele e segue ele. Vocês vão me conhecer e vocês vão saber quem eu sou. E agora vamos para o nosso último versículo, 19. Ele diz assim: E este é o testemunho de João. Quando os judeus... Qual é o testemunho dele? Quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntar: quem tu és? Então nós vamos terminar aqui. No exato momento em que, no caso, pessoas enviaram, que era um caso, os judeus enviaram sacerdotes até João Batista para saber quem ele era. E aí nós vamos dar continuidade na próxima, no próximo estudo, aos próximos versículos. Então eu vou finalizar orando, tá bom? Senhor Deus, abre o nosso entendimento a respeito do teu Filho Jesus Cristo, nos faz enxergar quem verdadeiramente Jesus Cristo é. Senhor, nos encha com teu Espírito Santo, nos encha com a tua graça, Senhor, nos dê vitória sobre qualquer tipo de pecado, Senhor. Senhor Deus, venha nos fazer um povo eleito, um povo santo, um povo cujo coração, a mente, o corpo, a alma são agradáveis aos olhos de Deus. Senhor, venha nos aceitar, Senhor, como filhos legítimos, nascidos do próprio Deus, Senhor. Venha nos fazer o nosso corpo, templo e morada do Espírito Santo, Senhor. Venha perdoar os nossos pecados, lavar nossa alma, mente, e não permita, Senhor, hipótese nenhuma, que o pecado e aquele que está por trás do pecado, que é o próprio Satanás, venha prevalecer contra nossas vidas, mas que nós venhamos obter vitória, Senhor, vitória sobre qualquer tipo de pecado, que nós venhamos ser cheios do teu poder, cheios da tua unção e cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Qualquer pessoa que tentar se levantar e ousar a tentar nos desviar e nos afastar dos caminhos de Deus, Senhor, que seja reduzido, Senhor, aniquilado, reduzido a nada, Senhor. Porque eu digo isso? Ou o Senhor converte, ou o Senhor arranca para bem longe das nossas vidas esse tipo de gente. Mas por que eu tô falando isso, Senhor? Por um motivo, porque se essas pessoas, e esses lobos remover essas pessoas, Senhor, da tua presença, só o Senhor sabe o quanto elas não vão ser dilaceradas e rasgadas e quem sabe até lançadas no inferno. Então não permita que nenhum que está ouvindo, Senhor, nesse exato momento se perca. E se alguém tentar levantar, lutar para afastar com todas as forças, todo o empenho para afastar essas pessoas do caminho de Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor dilacere, Senhor, esses lobos.
até não sobrar absolutamente nada, reduz a pó. Mas guarda os teus filhos, Senhor, e protege eles. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor sabe que eu falo isso com um coração sincero e verdadeiro, Senhor. A guerra ela é muito séria, a luta é muito séria, a batalha é muito séria, Senhor. Muita gente ela quer remover, ela quer afastar as pessoas do caminho de Deus. Mas não permita, Senhor, nenhum de nós viemos nos afastar. Guarda, Senhor, o teu povo, debaixo do teu poder e da tua unção, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.